A origem e a formação dos oceanos envolve o conhecimento de aspectos geológicos que remontam a uma história que se iniciou há cerca de 225 milhões de anos atrás. Para entendermos a dinâmica e a gênese da formação da estrutura atual do nosso planeta, precisaremos explorar alguns tópicos como estrutura da Terra, deriva continental, paleomagnetismo, anomalias e inversões magnéticas e, por fim, relacionar a migração dos continentes com a formação dos mares e dos oceanos. Através de métodos indiretos, como aqueles utilizados em estudos de ondas sísmicas, foi possível desenvolver um modelo da estrutura da Terra o mais próximo possível da realidade. Nesse aspecto, as ondas sísmicas geradas por terremotos ou explosões nucleares subterrâneas constituem excelentes instrumentos para a construção desses modelos. As ondas sísmicas, mais conhecidas como terremotos, podem ser detectadas por sismógrafos espalhados por todo o mundo, e os dados gerados ao longo de vários anos de observações são de enorme utilidade para a compreensão da estrutura interna do nosso planeta. Quando uma onda sísmica produzida por um distúrbio como um terremoto atinge um sismógrafo, o tempo de chegada da onda depende tanto da trajetória quanto da velocidade dessa trajetória. Conhecendo o tempo que a onda leva para chegar em diferentes sismógrafos, distribuídos em diversas localidades da Terra, é possível conhecer algo sobre o material e as condições existentes em várias profundidades. Ondas sísmicas podem sofrer reflexão ou refração, influenciando a velocidade de propagação de uma onda. Quando há reflexão, uma onda pode atingir diretamente a superfície próxima ao epicentro, ou então retornar em forma de eco ao atingir uma interface entre camadas constituídas fisicamente por materiais diferentes, sólido e pastoso, por exemplo. As ondas sísmicas podem ser divididas em duas categorias: as ondas do tipo P, que se deslocam com maior velocidade e se propagam através de compressões e distensões. Esse movimento é semelhante a uma mola, por exemplo. Podem também passar de um meio sólido para um líquido ou pastoso. As ondas do tipo S são mais lentas e se propagam com cristas e cavados e não podem passar de um meio sólido para um líquido ou pastoso. As ondas geradas por um distúrbio sísmico ocorrido em um determinado ponto da crosta se propagam em várias direções através das diversas camadas da Terra. E em virtude de características tanto das ondas quanto das camadas, algumas regiões receberão as ondas P e S, outras somente as ondas P, e ainda há regiões que não receberão nenhuma delas. Baseado nos dados fornecidos pela propagação de ondas sísmicas, método indireto, chegou-se à conclusão de que o interior do planeta é formado por camadas constituídas por materiais em diferentes estados físicos, sólido, líquido e pastoso. A Terra, portanto, é constituída por uma crosta, um manto e um núcleo. A crosta e o manto superior formam a litosfera e o manto inferior a astenosfera. O núcleo da Terra é dividido em núcleo externo e núcleo interno. A seguir, falaremos sobre cada uma dessas camadas mais especificamente. A crosta é formada pelo material mais leve entre aqueles que constituem as diferentes camadas da Terra. Ela representa somente 0,3% do planeta. Podemos separar a crosta em dois tipos com características diferentes: a crosta associada aos fundos oceânicos, conhecida como crosta oceânica, e a crosta associada aos continentes, conhecida como crosta continental. A crosta oceânica é mais fina, possuindo em torno de 6 km de espessura. É formada principalmente de basalto, uma rocha vulcânica escura, de granulação fina, com densidade de 3 gramas por centímetro cúbico. A crosta continental possui uma espessura média de 40 km, podendo chegar até 60, sob grandes cordilheiras como o Himalaia, por exemplo.
A crosta continental é formada principalmente de granito, uma rocha clara, de granulação grosseira, sendo menos densa do que a crosta oceânica, com uma densidade entre 2,67 e 2,8 gramas por centímetro cúbico. Como a crosta, na realidade, flutua sobre o manto, ocorre o que chamamos de ajuste isostático, isto é, a crosta afunda no manto até que o peso da montanha se iguale ao empuxo dado pelo manto. Da mesma forma ocorre quando entramos em um barco. O volume de água deslocado é equivalente ao nosso peso, provocando o ajuste isostático do barco. Em virtude da compensação isostática, a crosta onde ocorre uma montanha está mais afundada no manto do que aquela crosta que não possui montanha. O manto corresponde a 84% do volume da Terra. A parte externa, que vai da crosta até aproximadamente 100 km de profundidade, é relativamente fria e rígida. Esta região do manto, em conjunto com a crosta, constitui a litosfera. Abaixo da litosfera, o manto é quente e plástico, e conhecido como astenosfera. Entre a crosta e o manto, existe uma região que corresponde à interface crosta-manto, conhecida como descontinuidade de Mohorovičić. O núcleo ocorre a aproximadamente 3.000 km abaixo da superfície da Terra. O núcleo externo é líquido, portanto as ondas do tipo S não penetram nele, já que há mudança de um meio para o outro. As ondas do tipo P penetram no núcleo, mas sofrem uma grande redução de velocidade, caindo de 13 km por segundo na parte mais profunda do manto para 7 km por segundo no início do núcleo externo, como vemos aqui na figura abaixo. Existem evidências de que o núcleo interno é sólido e constituído de ferro e níquel. Em 1915, Alfred Wegener, um pesquisador alemão, publicou um livro intitulado A Origem dos Continentes e Oceanos, em que propôs uma nova e ousada hipótese para a compreensão da história da Terra, a deriva continental. Segundo Wegener, informações geológicas e paleontológicas indicavam que os continentes atuais haviam sido parte de uma massa de terra muito maior há mais de 200 milhões de anos. Wegener chamou essa enorme massa de terra de Pangeia. Esse supercontinente estaria envolvido por um oceano chamado Pantalassa, que daria origem ao Oceano Pacífico. Ele supôs que a Pangeia se partiu e que os fragmentos, continentes atuais, se afastaram lentamente uns dos outros, abrindo novas bacias oceânicas entre eles. Segundo Wegener, além do perfeito encaixe entre os continentes e das semelhanças entre as formações geológicas, havia a presença de muitas espécies fósseis distribuídas simultaneamente em pelo menos mais de 2 continentes, como, por exemplo, os fósseis da samambaia Glossopteris, encontradas ao sul de todos os continentes, mostrando que haviam sido conectados um dia. Somente a partir da década de 50 surgiram evidências que levaram os pesquisadores a reconhecer o trabalho de Wegener e a considerar as suas ideias sobre a mobilidade dos continentes e dos oceanos. A primeira evidência que iremos estudar é um fenômeno conhecido como paleomagnetismo, ou magnetização das rochas. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, foram desenvolvidos magnetômetros para detectar desvios do campo magnético causados pela passagem de um grande navio de aço. Quando esses desvios eram detectados, ocorria a detonação de minas magnéticas que causava a explosão de navios inimigos. Ao final da guerra, muitos equipamentos como os magnetômetros passaram a ser utilizados em outros campos da ciência, como o paleomagnetismo. Para entender um pouco de magnetismo, é necessário saber que a maioria das rochas vulcânicas contém partículas de magnetita, um óxido de ferro que fica magnetizado pelo campo magnético da Terra no momento da formação da rocha. Lavas vulcânicas como o basalto possuem bastante magnetita, e para cada mineral existe uma temperatura acima da qual as partículas magnéticas ficam livres para girar e abaixo da qual ficam orientadas pelo campo magnético da Terra. Essa temperatura é chamada de ponto de Curie
e é de 600 graus para a magnetita. Quando a rocha solidifica, os átomos ficam alinhados conforme a latitude do campo magnético, apresentando também uma inclinação que permite calcular a paleolatitude. Falaremos sobre a paleolatitude no slide a seguir. O núcleo de ferro da Terra funciona como um grande e potente ímã bipolar, polo norte e polo sul, orientado quase paralelamente ao eixo de rotação do planeta. Este dipolo cria um campo magnético, que são linhas invisíveis de força magnética que circundam a Terra e que são capazes de atrair ou repelir o material magnetizado. Esse campo magnético é o que atrai a agulha de uma bússola em direção ao polo norte magnético. A intensidade do campo magnético é sempre mais forte nos polos, onde as linhas de força estão orientadas verticalmente, tanto no polo norte quanto no polo sul. As linhas do campo magnético, lembre-se que essas linhas são invisíveis, cruzam a superfície da Terra em ângulos que variam diretamente com a latitude. Se, por exemplo, você estivesse a 45 graus de latitude no hemisfério norte, a agulha da sua bússola apontaria em direção ao polo norte magnético e estaria inclinada em um ângulo de aproximadamente 45 graus. Percebe-se que na região mediana, em torno da linha do Equador, o ângulo é zero, tornando-se crescente para os polos. As partículas de magnetita também funcionam como agulhas de uma bússola apresentando uma inclinação magnética, que depende da latitude onde se deu a formação da rocha. Conhecendo a inclinação magnética da rocha, pode-se determinar a sua paleolatitude, isto é, a latitude da Terra onde a rocha se encontrava durante a sua formação. A aplicação mais notável do estudo do paleomagnetismo, como evidência da deriva dos continentes, foi a deriva da Índia, como veremos a seguir. Através do paleomagnetismo, determinou-se a inclinação magnética, ou paleolatitude, de rochas vulcânicas de diferentes cidades na Índia e constatou-se que há 180 milhões de anos atrás, a Índia encontrava-se na latitude 46 graus sul. Há 100 milhões de anos, passou para 41 graus sul e, continuando a sua deriva para o norte, há 65 milhões de anos, alcançou 12,5 graus sul. Em torno de aproximadamente 50 milhões de anos atrás, cruzou a linha do Equador, atingindo a latitude de 12 graus norte, quando então choca-se com o continente asiático, dando origem à cadeia de montanhas do Himalaia. Repare no gráfico que a velocidade de deslocamento da Índia é variável e chega a alcançar 16 centímetros por ano entre 100 e 50 milhões de anos atrás. A deriva da Índia torna-se, portanto, uma forte evidência do deslocamento das massas de terra. Porém, para os cientistas na época, ainda não era suficiente para que a teoria de Wegener fosse aceita. Na próxima aula, estudaremos as novas evidências encontradas pelos cientistas que solidificaram a teoria da deriva continental, como, por exemplo, o estudo das anomalias e das inversões magnéticas. Até lá!